Fala, povo, investidor, empreendedor, sei lá o que. Estamos voltando aqui para finalizar a história do Mauá, Barão de Mauá. E não virou barão ainda, vai virar na inauguração da primeira ferrovia do Brasil, que ele dá o nome de Ferrovia Pedro II. Tinha a estação Pedro II ali no centro do Rio de Janeiro, tem, só que aí quando vem a República a estação muda de nome, não chama mais Pedro II, agora chama Central do Brasil. Tá lá, se você quiser ver, tipo o terminal central deles lá. Esse episódio Vocês estão entendendo até aqui? Tá assim, ó. Você tem um cara no Império que ele é fora da curva, porque ele é empresário. Ele tá com uma cabeça quase que britânica aqui no Brasil, só que ele é brasileiro. E por ser brasileiro e tá perto do governo brasileiro, ele entende o negócio e tá ganhando vantagem nesses negócios todos, e ele pega o dinheiro dele e consegue multiplicar. O fato dele fazer um banco para guardar o dinheiro dos cafeicultores aí é uma sacada boa também, porque aí ele faz as coisas com o dinheiro dos outros, não com o dinheiro dele, né? E aí ele vai multiplicando o seu patrimônio. Enfim, o evento da inauguração da linha, né, Pedro II, é muito simbólico, porque é um ponto estratégico, né? É o começo de um projeto, então, de linhas de trem, tanto é que tem até hoje ali, né, esses ramais e tal. Nesse momento, o Dom Pedro II começa a ficar desconfiado. Assim, a galera já está ficando desconfiada dele. Fala, peraí, tipo, o cara tem hora que tá mais famoso que o próprio imperador. Tem grana, tem prestígio, mas não é proprietário de terra, é um empresário, se diz um liberal. A galera tá meio assim, meio enciumada, né? E aí, uma parte ali de alguns políticos próximos do Mauá convence o imperador a fazer um gesto. Fala, imperador, não bate de frente com o cara, incentiva ele. Inclusive, faz ele nobre, pô, o cara vai fazer a primeira ferrovia, mano, dá um título de nobre pra ele aí na inauguração ele ganha o título de barão, né? Mas antes, cara, tem um episódio que é muito simbólico, né, que envolve essa questão da primeira estrada de ferro. Quando foi iniciar as obras, quando ele anunciou, aí você manda carta pra todo mundo e anuncia, ó, vou fazer uma estrada de ferro aqui. Era a mesma coisa de você falar hoje, assim, tipo, vou fazer um teletransporte para conectar muito rápido os lugares do mundo aí. Tá todo mundo curioso nisso, né? Era a modernidade, nesse momento o trem estava chegando nos lugares, na segunda fase da Revolução Industrial. E aí todo mundo meio desconfiado, aí ele vai lá para a inauguração da obra. Tipo assim, ó, então vamos lá, iniciar a obra. Aí o que ele faz? Ele manda fazer uma carriola, cara, com muito bem ornamentada, de prata, madeira de lei, jacarandá e tal. Ele manda fazer um carrinho de mão com uma pá. Para a cerimônia, e o imperador, a nobreza, todo mundo lá. Ó, vamos dar início aqui, cortar a fita. Cortar a fita para fazer a primeira estrada de ferro. E o Irineu, o Barão de Mauá, ele tem uma cabeça capitalista. Ele achou legal, falou, não, eu vou lá, cara. Então, assim, em vez de eu dar a primeira pasada lá, eu vou falar pro imperador fazer isso. Vai pegar bem pra caramba. Aí ele manda fazer a pá. Aí chega lá, dá a pá pro Pedro II, pra ele começar a obra. Cara, nós estamos num país escravista, cara. Uma monarquia quase que absolutista, um país escravista. Os escravos fazem esse trabalho. Essa cabeça do Irineu é muito capitalista, muito liberal, muito moderna para essa turma. E aí a galera olha aquela cena e fala assim, não, ele não vai fazer isso, cara. É a fita das fitas das fitas, porque é simbólica. É a contradição ali, numa cena. Você não vai fazer isso, cara. O cara vai dar uma pá na mão do imperador. O imperador, sabe, o homem da cultura, das letras e tal. Aí vem o Pedro com aquela mãozinha de seda dele. E aí, assim, ó, o senhor dá a honra aí de começar a obra. E como é que você vai falar não na frente de todo mundo? Aí vem o Dom Pedro com aquela roupinha chique, com aquela calça branca no meio do mato e tal. Aí vai dar aquela pasada e dá um suador danado e diz que não consegue arrancar terra e abaixa com muita força e borra a calça. Não, mentira, essa parte foi exagero. Aí o Dom Pedro lá, cara, deu duas pasadas e já teve espasmo, né? Cara, de verdade agora, aquela cena foi assim, a galera, que foi isso, cara? O que esse cara pensa que ele é? Fazer o imperador trabalhar... Você entendeu a cabeça dele? Ele tá num outro momento. Ele tá falando assim, mano, é o trabalho que vai fazer isso aqui, uma nação que vai desenvolver e tal, não sei o quê. Mas aí, é assim, o Dom Pedro fica assim, enciumado com a figura do Mauá, com esse prestígio que ele vai tendo. E aos poucos, cara, vai rolar um processo de sabotagem, porque ele vai, ele tá bem na fita, quando vê, ele entra no projeto da vida dele. Qual que é o projeto? Ó, o tanto que o cara era esperto. O café... Vou mostrar o mapa para vocês.
O café pegou toda essa região do Rio de Janeiro aqui e tal e foi pra cá. E tava bombando aqui, bombando. Só que tinha um problema, tinha um gargalo. Como é que desce o café pro porto para exportar? Como é que você sai de Campinas, Jundiaí, aquele pedaço ali de São Paulo, Vale do Paraíba? Como é que o café sai dali e chega no Porto de Santos, por exemplo? Pro Porto do Rio de Janeiro ele já estava dando a solução ali, né? Uma estrada de ferro e tal. Cara, isso aqui no Porto de Santos é no lombo de mula. O café desce no lombo de mula. Carroça ou no lombo. Isso atrapalha a visão do Mauá. Pega a visão, ele fala assim, ó, o que eu tenho que fazer é ir lá onde está rolando esse bojo de café, ali está a riqueza do Brasil. Eu vou ser o cara que eu vou lançar um empreendimento, aí ele vai na Inglaterra, ele faz contato com os Rothschild lá, chantageia os caras, faz um auê, cara, para conseguir o dinheiro, porque ele não tem, é um investimento muito grande, ele precisa do dinheiro emprestado. E aí o que ele queria fazer? Ele queria construir, e ele faz boa parte disso, uma ferrovia que ligasse o Porto de Santos a Jundiaí. Santos Jundiaí, a ideia do cara. Só que na frente dele tem uma serra de 800 metros, de altura, né? uma altitude ali de 800 metros para você vencer com um trem subindo e descendo. Um desafio da engenharia, cara, uma das maiores obras do mundo até o momento. E aí os caras falam, mano, o Mauá tá louco, ele vai fazer isso? Vai, não tem dinheiro para isso, cara. Ele vai pra Inglaterra várias vezes e faz uns esquemas lá e põe a faca no pescoço dos... assim, faz chantagem, negócio com os Rothschilds e tal, e ele faz umas propostas bem elaboradas, e os banqueiros lá falam assim, cara, não sabia que no Brasil tinha um empresário assim? O cara falou, não, tem, é nós. Deu um truco lá e conseguiu o dinheiro, e vem, começa a construir, a obra atrasa e não sei o que, e nisso a fábrica dele lá na ponta da praia pega fogo, e aí a galera começa a ficar com ciúme dele, o Dom Pedro com ciúme, os ingleses olhando. De repente, cara, para resumir a história, é o seguinte, ele tá lá enrolado para terminar de subir a serra, o Dom Pedro tá vendo que o Mauá é o cara do Império. Fala, não, tipo assim, por que o Mauá tem banco e o Império não? Tá na hora do Império ter um banco. Aí o Dom Pedro vai lá e faz um banco imperial, a Caixa Econômica Federal, para concorrer com o banco do Mauá. Isso aí arrebenta o Mauá. Aí depois, os ingleses falam assim, cara, por que é um brasileiro, né, um primata, né, na cabeça dos ingleses, eles pensam assim, por que é ele que está fazendo esse empreendimento para ligar com o ouro verde que tem ali do café, para trazer todo esse escoamento de... Imagina quanto vale a concessão de uma ferrovia dessa. Os ingleses se aproximam do Dom Pedro, os dois com interesses em diminuir o Mauá, e os caras vão sabotando ele. Esse lance do incêndio lá na fábrica dele, a partir dali o negócio começa a ficar muito ruim. E aí ele vai indo, ele vai enrolando, a obra custa mais caro do que ele imagina, ele não consegue dinheiro, a galera consegue chantagear ele. Resumindo, os caras vão pressionando ele, pressionando, e aí ele não consegue terminar a obra. Só que ele conseguiu subir a serra. A hora que ele termina de subir a serra, ele não tem mais dinheiro para tocar. Aí os ingleses abandonam ele, e aí falam, ó, já era, você não conseguiu. Aí ele tem que sair, é humilhante isso, porque fala, não dei conta de terminar, não tem mais dinheiro, não tem o que fazer. Quem pega a ferrovia para terminar e ligar tudo isso aqui, para vir até onde nós estamos aqui, no ramal da Mugiana, os ingleses, junto com o imperador. Os caras dão um sarrafo no Mauá aí. É triste, né? Mas aconteceu. E aí, mano, em 1875 é a falência dele. Ele vai à falência, ele perde tudo, porque aí é um efeito cascata, né? Do mesmo jeito que dá o efeito cascata pra cima, desce também. Ele fale, ele vai ficar falido, né? Não tudo, termina com 1 milhãozinho lá, vamos dizer assim. Mas ele não deve R$1 pra ninguém. Ele perde tudo, mas ele não fica devendo R$1 pra ninguém. Ele paga todo mundo, inclusive os funcionários mais simples, né? César, resume tudo isso aí, tá? A historinha tá beleza, mas o Mauá, galera, ele representava a contradição do Império. Lembra daquela ideia da modernização conservadora? É tipo assim, modernizar, mas não muito, cara. Por quê? Porque o Brasil é conservador. A estrutura tem que ser conservada. Então ele representava essa contradição. Pro Mauá era um outro Brasil. E depois até falaram que o título de Mauá é porque o Dom Pedro II ficava falando, nesse cara aí, algum mal há. Barão de Mauá. Não sabe se é, mas tipo assim, dá o título de Mauá pra ele, porque algum mal há nesse cara aí, tá? A galera desconfiada dele. Mas era um outro Brasil que ele tinha na cabeça. Era um Brasil empreendedor, um Brasil capitalista, um Brasil liberal. Aí você fala, César, mas por que a elite brasileira não queria isso? Põe uma coisa na sua cabeça, a elite brasileira não é liberal, a elite brasileira não é capitalista, a elite brasileira é arcaica, a elite brasileira é a elite do atraso. Século XIX? Não, até hoje.
Até hoje, vocês vão acompanhar comigo a história do Brasil aqui, nós vamos chegar até 2020, no final do ano, e a elite brasileira é a elite do atraso, porque é uma elite arcaica, acostumou com mão de obra barata, acostumou com a exploração, com as violências, com os privilégios. E o Mauá era a contradição disso tudo, porque o Mauá abria a cortina, uma possibilidade de um Brasil diferente, de um Brasil no molde do que estava acontecendo no resto do mundo. E a elite brasileira preferiu trair, apunhalar o seu empresário aí pelas costas, né? Inclusive o próprio Pedro II. Eu gosto muito do Pedro II. Gosto muito da história dele, do personagem dele. Mas aqui tem uma pisada de bola dele sim, né? Então, o Mauá, ele tinha outro espírito. Né? Ele não era santo, tá? Fez várias coisas. O patrocínio dele na guerra lá do Uruguai, da Argentina, é terrível, tal. Ele não era santo. Mas ele tinha um outro espírito, um outro Brasil na cabeça, né? Que chocava com essa elite... ainda com um resquício meio colonial, né, com esses privilégios, com todas essas violências que queriam garantir essa estrutura, e o Mauá representava uma ameaça dentro disso tudo, tá? Tem estou até no slide errado aqui, o livro do Mauá, né, a biografia dele. Tem uma série também que foi feita no History Channel, que são os gigantes, né, do Brasil. Eu acho que ele é o primeiro episódio, acho que o primeiro gigante a ser analisado é ele. Mas esse cara, um empresário que achou que era digno o imperador dar... Pô, o cara vai dar uma pasada para construir a primeira linha de ferro no Brasil, isso é legal pra caramba, é um puta privilégio que ele vai ter. O brasão dele de nobreza vem com locomotiva e indústria. Esse era um cara que era uma grande contradição do Império. Beleza, moçada? Essa foi a aula 22 de Brasil e Império. A gente falou desde a origem do café, né, curiosidades lá da África e dando um rolê ali na Ásia, Europa e chegando até o Brasil. Falei para vocês o porquê do sucesso, né, dessa planta, desse produto. Encontra no Brasil as condições adequadas, tanto na geografia quanto na estrutura que já existia, como na articulação da economia e da política nacional. Falei para vocês dessa expansão, principalmente para o oeste paulista ali, pedi para tomar cuidado com a questão ambiental. Falamos de alguma legislação, né? Desde a lei de 1831, passando pela lei de 1844, Alves Branco, a tarifa, 1845, Bill Arbidin, não uma lei brasileira, mas do parlamento inglês. Falamos de 1850, lei de terras, e lei Eusébio de Queiroz. E falamos da modernização conservadora. Tem uma melhoria técnica, sim, é evidente, muita coisa acontecendo, mas conserva uma estrutura ali latifundiária, escravista, de um controle de uma elite e tal. E o Mauá, né, esse grande personagem aí, a figuraça da história brasileira, com essa história fantástica, o empresário do Império. Beleza? Espero que tenha ficado melhor a gente entender o processo da produção e da circulação da riqueza. Você viu que a riqueza não está circulando muito, né? Ela está restrita ali num grupo ainda. E das implicações socioespaciais da Terra, por exemplo. Entender a estrutura fundiária no Brasil hoje depende de entender esse raciocínio dessa aula. Durante o Segundo Reinado. Essa foi a análise da evolução econômica, Segundo Reinado, aula 22. Chega, café para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu!